Fala pessoal, Liana aqui. Seguindo a nossa série de vídeos com o propósito de lançar luz sobre as figuras importantes da Segunda Era, muitas delas mal representadas na série Anéis do Poder, e atendendo também ao resultado da votação da enquete que fiz com vocês na semana passada, vamos ver hoje um dos personagens mais mal adaptados da série, aquele que era para ser o principal, o mais relevante de todos, mas teve seu brilho diminuído pelo roteiro e acabou sendo mais um nessa história muito confusa. Vamos ver onde estava e o que fez Celebrimbor na Segunda Era, e olha que ele não fez pouca coisa, pois o elfo é simplesmente o pai dos Anéis de Poder, aqueles responsáveis por mudar o destino da Terra-média. Te convido a me acompanhar até o final desse vídeo. Celebrimbor tem uma origem antiga, nascido durante a Era das Árvores. Ele era filho de Curufin, o quinto filho de Fëanor, e, portanto, ele era neto do criador das Silmarils. Seus primeiros anos de vida são pouco conhecidos, mas sabemos que ele nasceu em Aman, no reino abençoado de Valinor, e acompanhou seu pai e avô no exílio dos Noldor para a Terra-média. Após a Dagor Bragolar, a Batalha da Chama Repentina, que ocorreu no ano 455 da Primeira Era, é possível que Celebrimbor tenha fugido para o reino de Finrod, Nargothrond. É dito que, mesmo sendo filho, Celebrimbor repudiou as ações de seu pai e de seu tio Celegorm em relação a Lúthien, que por um tempo foi presa por eles numa tentativa de Celegorm tomá-la como esposa, bem como a vez que ambos os irmãos tentaram matar o casal. Celebrimbor rejeitou o comportamento de Curufin e se distanciou do pai e do tio quando ambos foram expulsos de Nargothrond por Orodreth, o então rei. Após o saque de Nargothrond pelo dragão Glaurung em 495, Celebrimbor passou um período em Gondolin, onde trabalhou como joalheiro para o rei Turgon. Foi ali, talvez sob a influência de Eärendil, o maior artífice dos Noldor após Fëanor, que Celebrimbor aprofundou seu ofício. Eärendil, inclusive, criou a primeira pedra élfica chamada Elessar, que, segundo o que é dito em Contos Inacabados, aqueles que a tocavam tinham o poder de levar cura aos que estavam feridos. Celebrimbor sobreviveu à queda de Gondolin no ano 510 da Primeira Era e, provavelmente, fugiu para as fozes do Sirion com outros refugiados liderados por Tuor, antes de se estabelecer na ilha de Valar. O que mais o elfo fez durante a Primeira Era é incerto, mas é na Segunda Era que ele se torna uma figura proeminente que ajuda a moldar o destino de muitos. Uma lenda que está relatada em Contos Inacabados diz que durante a Segunda Era, antes que Sauron viesse a Eregion iludir os artífices, Celebrimbor estava apaixonado por Galadriel, que estava triste por causa da Terra-média, pois as folhas caíam e morriam, e seu estado parecia cada vez mais entrar em decadência. Então, em uma conversa, Celebrimbor disse a Galadriel: "Mas tu sabes que te amo, apesar de teres te voltado para Celeborn das Árvores, e por esse amor farei o que puder, caso teu pesar possa ser mitigado por minha parte." Assim, ele fez uma segunda pedra Elessar, mais sutil e mais límpida que a de Eärendil, mas ainda assim sua luz tinha menor poder. Ele a deu a Galadriel e disse que esta pedra, a parte dos 3 anéis élficos feitos por ele mais tarde, foi a maior das obras de Celebrimbor. No ano 750 da Segunda Era, Eregion foi fundada, com Celebrimbor como seu líder. Ele também chefiava a Gwaith e Myrdain, a guilda de artífices élficos. A maestria desses artesãos era tão respeitada que eles conquistaram a amizade dos anões de Khazad-dûm. Junto com Narvi, um anão de renome, Celebrimbor criou a belíssima Porta Oeste, as Portas de Durin. Essas portas foram criadas com o intuito de facilitar o contato e a cooperação entre Khazad-dûm e Eregion. Por isso, os inscritos nelas são élficos, não runas anânicas,
pois quem deveria acessar Moria por estas portas eram os elfos. A sorte de Eregion e de seu povo, no entanto, estava para mudar, pois em 1200 da Segunda Era, Sauron, disfarçado de Anatar, o Senhor dos Presentes e um suposto emissário dos Valar, chegou a Eregion e ofereceu seu conhecimento aos artífices. Sauron encontrou aceitação entre os Noldor de Eregion, que ansiavam por ampliar suas habilidades, seu engenho e a sutileza de suas obras. Na verdade, ele tentou ganhar a confiança de todos os elfos, inclusive os de Lindon, mas ele não foi bem recebido ali, pois o rei Gil-galad e o mestre Elrond não confiavam nesse suposto Anatar e duvidavam dele e de sua bela aparência. E mesmo sem saberem quem ele era, não o admitiam em suas terras. Mas, em Eregion, ignorando as advertências de Gil-galad para tomarem cuidado com Anatar, sob sua orientação, os elfos e Celebrimbor forjaram vários anéis de poder, inclusive aqueles que mais tarde foram dados aos homens e aos anões. No entanto, em 1590, usando o conhecimento adquirido pelo Senhor dos Presentes, Celebrimbor forjou por último, sozinho e sem a interferência de Anatar, os 3 anéis élficos mais poderosos. Ele nomeou os anéis Vilia, Narya e Nenya, representando os elementos de ar, fogo e água, respectivamente. Esses anéis não foram corrompidos pela influência direta de Sauron, mas ainda assim estavam ligados a um anel, o qual ainda seria forjado. 10 anos após a forja dos 3, por volta do ano 1600 da Segunda Era, Sauron secretamente forjou um anel em Orodruin, a Montanha da Perdição, o que lhe permitiria governar a Terra-média, reivindicando o domínio sobre todos os anéis de poder e seus portadores. Em O Silmarillion é dito que grande parte da força e da vontade de Sauron foi transmitida àquele anel, pois o poder dos anéis élficos era enorme, e aquele que deveria governá-los deveria ser um objeto de potência extraordinária. E Sauron o forjou na Montanha de Fogo, na Terra da Sombra. E enquanto usava o anel, ele conseguia perceber tudo o que era feito pelos anéis subalternos, e ler e controlar até mesmo os pensamentos daqueles que os usavam. No entanto, quando Sauron colocou um anel com suas intenções malignas, os elfos que carregavam os anéis de poder ficaram cientes do engano de Sauron e de seu plano. Outros escritos dizem que o próprio Celebrimbor tomou ciência dos intentos de Sauron, e foi nessa ocasião que ele enviou os 3 anéis para outros grandes elfos fora de Eregion, a fim de guardá-los em segurança. O anel Nenya foi enviado para Galadriel em Lothlórien, e ela aconselhou que os outros 2 fossem enviados por Celebrimbor para Gil-galad e Círdan em Lindon, bem longe de Eregion e de Sauron. O Senhor Sombrio, após sentir que fora traído pelos elfos, veio contra eles em guerra aberta e exigiu que todos os anéis fossem devolvidos a ele, já que os artífices élficos não poderiam ter chegado a criá-los sem o seu saber e seu conselho. Os elfos, porém, fugiram dele, e nesta altura, os 3 anéis, os quais Sauron mais desejava, já estavam longe. Sauron então retaliou atacando Eregion em 1695, devastando todo aquele reino. Em meio ao saque de Eregion, Sauron recuperou os outros anéis e os usou como instrumentos do mal em anos posteriores, particularmente contra os homens. Celebrimbor foi capturado em meio ao caos e foi forçado, sob tortura, a revelar a localização dos anéis menores, mas não quis revelar o paradeiro dos 3. Celebrimbor então morreu em seu tormento. Seu corpo foi atingido por flechas e pendurado em um poste, e mais tarde foi exibido como uma bandeira quando Sauron atacou os Portos Cinzentos. Celebrimbor foi o último descendente direto da linhagem de Fëanor, ainda vivo na Segunda Era, com exceção de Maglor, do qual não sabemos o paradeiro. Não sabemos se Celebrimbor se casou. Não há registro de filhos nos contos publicados de J.R.R. Tolkien. Em outras versões do legendário,
Celebrimbor foi criado para compor o pano de fundo de O Senhor dos Anéis, porque a história não tinha um background ainda na sua primeira edição, antes de 1966. Depois, Tolkien tentou escrever um pano de fundo para ligar Celebrimbor aos dias antigos. Em uma passagem sobre Galadriel e Celeborn, ele foi descrito como um sobrevivente dos Noldor de Gondolin, que havia sido um dos maiores artífices de Turgon. Ele era orgulhoso e tinha uma obsessão quase no estilo anânico com trabalhos artífices. Ele sobreviveu à queda e mais tarde se tornou um seguidor de Celeborn e Galadriel. No entanto, em uma nota que Tolkien colocou ao lado desse mesmo texto, ele escreveu: seria melhor torná-lo um descendente de Fëanor. Tolkien então buscou decidir qual dos filhos de Fëanor resultaria em Celebrimbor. Uma nota descreve suas esposas e filhos, afirmando que Maglor, Caranthir e Curufin se casaram, concluindo que Curufin, o mais querido de seu pai e principal herdeiro das habilidades de seu pai, teve um filho que veio com ele para o exílio, embora sua esposa não. Christopher Tolkien usou esta nota como base para o Silmarillion, onde Celebrimbor é o filho de Curufin, que permaneceu em Nargothrond quando seu pai foi expulso. Assim, Celebrimbor foi incluído por Christopher Tolkien no Silmarillion, baseado, é claro, nos escritos de seu pai. Portanto, essa é a versão final da origem de Celebrimbor. Por hoje é isso, pessoal. Esse foi um resumo sobre a história e a origem do elfo. E se você gostou do vídeo, deixe seu like para ajudar o canal, deixe seu comentário e se inscreva, caso ainda não tenha feito isso, e me ajude a chegar aos 100 mil inscritos. Estamos quase lá. Te vejo nesses vídeos aqui que estão aparecendo agora para você. Um grande abraço a todos e valeu!